Em relação ao futebol, a gente está levantando os dados para definir quais os riscos e benefícios de uma política dessa, tanto em relação aos atletas, quanto em relação à sociedade. Isso não vai demorar, mas assim que a gente tiver uma posição, a gente bate o martelo nisso. Última pergunta, Gustavo Garcia, Portal G1. Boa tarde, ministros. Ministro Taishi, com 5.900 mortes no país, qual é a orientação que o senhor dá para o cidadão que o está assistindo em casa? Permanecer em isolamento ou retomar as suas atividades conforme vem defendendo o presidente? E mais uma pergunta, se possível. Foi anunciado para esta semana o anúncio pelo Ministério da Saúde de diretrizes de flexibilização do isolamento. Mas o que a gente tem visto são governadores ou prorrogando, né, as medidas de restrição ou adiando a flexibilização do isolamento. Por que essas diretrizes, esses referenciais ainda não foram divulgados pelo Ministério da Saúde? Obrigado, ministro. Só repete a primeira pergunta para mim. Não, a primeira pergunta é a orientação do senhor para quem está assistindo em casa. Hoje tivemos a confirmação já de 5.900 mortes no Brasil. Se é para a pessoa permanecer em casa ou se ela deve retomar as suas atividades conforme vem defendendo o presidente? Bom, eu vou falar o que eu tenho falado todo dia, né? O número de mortes adicional é muito triste, mas não é porque eu tenho essa alteração do número de mortes que uma política vai mudar, tá certo? Então não adianta ficar escalando quantos morrem a mais todo dia. A política não é em função disso, é em função do grau de crescimento e da heterogeneidade que o país tem. Então, nesse momento, a gente tem uma definição clara. O distanciamento permanece como a orientação. E a gente vai estar avaliando cada lugar, cada região, cada cidade, para avaliar como está evoluindo a curva de contaminação, qual é o recurso que cada cidade tem para tratar das pessoas, e isso é que vai definir como isso vai caminhar. Existem cidades hoje que já estão começando isso é uma decisão dos estados e municípios, primeira coisa. Já existem lugares hoje que estão flexibilizando. Então, o que eu acho importante, muito importante, é o seguinte, é que eu vejo isso muito mais como uma discussão política do que como uma discussão social. Se a gente não parar para olhar o que está acontecendo, para tentar entender o que isso representa para a sociedade e ficar polarizando para dizer se é bom ou ruim, isso não vai levar a nada. Aqui, isso é uma coisa que é um trabalho de um país inteiro. É do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios. E tudo que está sendo feito, mesmo nesses lugares de hoje que tentam flexibilizar, eles não estão fazendo isso de uma forma irresponsável. Eles fazem planejamento, eles veem o que está acontecendo e eles vão acompanhando. Então, quando a gente fala em ter uma diretriz, isso é outra coisa muito importante. Não quer dizer que amanhã você diga, agora pode fazer o que quiser, deixa todo mundo ir para a rua. Não é isso. Entendeu? A única coisa que realmente eu peço é que nesse momento que a gente tente analisar isso de uma forma tranquila e equilibrada. E não tratar isso como uma forma de questionar quem está fazendo as coisas. Então isso vira uma postura pessoal e não uma postura da sociedade, entendeu? A gente tem essa diretriz desenhada, a gente vai ver como isso vai ser colocado. Porque essa situação é tão complicada, porque até na hora de você colocar uma diretriz, se isso é usado contra, em vez da pessoa analisar aquilo como uma forma de decidir o que vai fazer para melhorar a vida das pessoas, aquilo vira um argumento para a discussão de polarização de políticas e ideias, isso é muito ruim. Então tem que ficar muito claro, a gente conta inclusive muito com a parte dos repórteres, para que isso seja tratado de uma forma equilibrada, de uma forma serena, e não usar isso para criticar pessoas e criticar posições, entendeu? Essa hora é a hora de estar todo mundo junto. Não dá para separar. E vocês têm um papel fundamental em fazer com que isso não seja polarizado. Tá? Então, eu agradeço se vocês conduzirem de uma forma serena esse negócio. Sim, ministro, o que falta para as diretrizes? O que falta para o anúncio dessas diretrizes que foi prometido para... Não, a diretriz está feita. Ela está feita. Você tem que ver como é que a gente vai veicular. E essas diretrizes, elas não são
Ninguém vai chegar aqui com uma coisa milagrosa. Não foi uma coisa que de repente vai sair uma coisa que nunca se viu antes. O mundo inteiro está fazendo isso, né? Você vê várias cidades, inclusive aquelas que nem estão ainda com a curva caindo, que já estão começando a ter algum tipo de flexibilização. Você tem exemplos no mundo inteiro de iniciativas que estão acontecendo. Então a gente vai acompanhar isso, não é uma coisa nova, não é uma coisa Brasil. A gente usou isso aí. A gente, na discussão com os governadores hoje, você vê algumas iniciativas. Isso é muito importante, por quê? Porque mais importante do que a gente usar uma comparação não Brasil, é usar coisas que aconteceram no país. Então, modelos de sucesso no Brasil vão ser usados para a gente tentar entender o que faz diferença, o que vai permitir que a gente flexibilize. Então, isso tudo está sendo feito agora. A gente tem uma diretriz, a gente tem um ponto de partida, mas algumas coisas são básicas. Não dá para você começar uma liberação quando você tem uma curva em franca ascendência, tá certo? E mesmo quando a gente discute número de municípios que não tem a doença, por exemplo, ou que não tem caso, isso é uma coisa que, mais importante do que o número de municípios, é o número de vidas. Porque você pode ter só 15%, 20% dos municípios com problema, mas ter 70% da população nesses municípios, entendeu? Essa discussão ela vai além do número de municípios, se tem muito, se tem pouco, se é pequeno, se é grande. Isso aí vai ser calculado. Isso já foi feito, isso está feito. Agora, a nossa grande preocupação é como a gente veicular isso de uma forma que isso não se torne uma ferramenta de discórdia mais do que um auxílio para melhorar a saúde da sociedade, entendeu? Está encerrada essa coletiva. Obrigada. Em instantes, a coletiva técnica do Ministério da Saúde. Você acompanha ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais, entrevista coletiva no Palácio do Planalto, com atualizações sobre o coronavírus no Brasil. Nesta primeira etapa da entrevista, participaram a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Saúde, Nelson Tait. Cada um especificando, detalhando ações de sua pasta nas ações, no planejamento para enfrentar a pandemia no país. A ministra Damares Alves, por exemplo, destacou ações específicas na proteção a pessoas vulneráveis. São ações que estão submetidas ao Comitê de Combate ao Coronavírus no país. Entre os vulneráveis, destaque para pessoas idosas, população pobre, pessoas em situação de rua e principalmente os idosos. A ministra destacou bastante ações que se colocam em diferentes eixos, mas para que se garanta a proteção dessa população idosa bastante afetada pela pandemia em todo o mundo e especialmente no Brasil. Ela destacou, por exemplo, medidas para garantia de direitos sociais, medidas para dar segurança alimentar para pessoas idosas e outras populações vulneráveis e medidas também específicas quanto à proteção à saúde. Um exemplo dessas medidas seria a priorização do atendimento de pessoas idosas com a vacina contra a gripe. Foi feito um planejamento nesse sentido para que 30 milhões de idosos em todo o país recebessem com prioridade a vacinação contra a gripe. E essas medidas ligadas ao Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, medidas específicas no enfrentamento ao coronavírus, prevêem gastos da ordem de 4 bilhões de reais até dezembro de 2020, especificamente para a população idosa do país. Outro destaque feito pela ministra Damares foi a ampliação do Disque 100 para o recebimento de denúncias de violência contra idosos. São imagens ao vivo que você acompanha pela TV Brasil, direto do Palácio do Planalto. A coletiva vai continuar neste momento com informações específicas do Ministério da Saúde. Lembrando que amanhã
sexta-feira, dia 1º de maio, não haverá a coletiva, mas as informações serão disponibilizadas pela internet com atualização dos números feita pela equipe do Ministério da Saúde. O ministro Nelson Tait, que participou da primeira etapa da coletiva, enfatizou que o Ministério da Saúde atua em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos na priorização do atendimento a idosos que residem em instituições de longa permanência. Uma ação, portanto, de integração entre equipes de diferentes ministérios para garantir melhor atendimento a essas populações mais vulneráveis nesse momento da pandemia. Outro destaque que foi feito nesta primeira parte da coletiva vem do Ministério da Cidadania. O ministro Onyx Lorenzoni, participando da coletiva e acompanhado de secretários, detalhou algumas ações e destacou principalmente a possibilidade que agora os municípios têm de aderirem a algumas linhas de ação específicas definidas nesse enfrentamento ao coronavírus e acessarem recursos, inclusive, para medidas como aquisição de equipamentos de proteção individual para trabalhadores da assistência social. Nós sabemos que praticamente a totalidade ou grande parte dos municípios brasileiros contam com serviços de atendimento a populações vulneráveis e esses trabalhadores estão também numa situação vulnerável, portanto, uma linha de recursos oferecida pelo governo federal vai permitir aos municípios a aquisição de equipamentos de proteção individual, bem como também a alimentação em instituições, a alimentação para essas populações vulneráveis, o acolhimento de pessoas em situação de rua e desabrigados. Tarefa dividida, só fui saber agora. Então a gente vai... Só vou fazer alguns comunicados aqui, deixa eu ver. Em relação a coisas que a gente... Iniciativas que a gente teve, segundo aqui. Pronta minuta da portaria, publicação no Diário Oficial até segunda-feira. Leitos habilitados que a gente vai ter. Amazonas 184, Santa Catarina 175, Alagoas 27. A gente está, minuta de portaria, publicação no Diário também até segunda-feira. São créditos extraordinários de emenda, né, bancada parlamentar, um valor total de 482 milhões que vão estar distribuídos em 1, 2, 3, 4, 5, 9 estados. O Amazonas, que hoje sofre um ponto crítico, recebe 116 milhões. Né. Bom, eu vou fazer o seguinte, como a gente não tem... O Anderson era que traria para a gente o programa de teste, né? A gente está desenhando como é que a gente vai distribuir os testes pelo Brasil, qual vai ser a sequência deles. A gente tem basicamente os testes que vão vir que a gente comprou através da OPAS, os testes que vêm pela Fiocruz, são os testes para diagnóstico. A gente vai discutir com vocês também a política de teste de imunidade. A gente sabe que os testes rápidos hoje são muito pouco sensíveis, talvez tenha que mudar a tecnologia, a técnica, mas aí a gente vai fazer isso na segunda-feira. Porque aí eu preciso que o Anderson esteja aqui, porque ele que trabalhou em cima disso tudo, ele é a melhor pessoa, ele é a pessoa certa para apresentar. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente passa direto para perguntas, porque aí a gente está aqui e a gente responde para vocês o que vocês tiverem dúvida, que a gente puder esclarecer. Nós vamos começar com as perguntas encaminhadas pelos jornalistas, pelo grupo que nós temos de setoristas. Lembrando que essa coletiva tem que terminar às 19 horas. O primeiro tema é o casos e óbitos. César Holanda, Record News. O estudo feito pelo Imperial College mostra que o Brasil tem a maior taxa de transmissão da Covid-19 e revela que podemos ter um número de 1.000 a 1.500 mortes por dia. Alguns estados já sofrem com leitos chegando à sua ocupação máxima. Quais ações o Ministério tem tomado e já é possível afirmar que o SUS vai entrar em colapso nos próximos dias? Bom, em relação a um possível número de mortes, como a gente está hoje perto de 500 mortes, a 400, e quantos foram hoje? Não, dia.
435. Então, um número de 1.000, se a gente estiver ainda num movimento, num crescimento significativo da pandemia, é um número que é possível acontecer. Então, mas isso não quer dizer que vai acontecer. É o que eu tenho falado com vocês todo dia. A gente tem que acompanhar a cada dia para ver o que está acontecendo para tomar as decisões. Renato, qual é o restante da pergunta? Bota na tela ali para a gente, por favor. Alguns estados já sofrem com os leitos chegando à sua ocupação máxima. Volta lá. O que o Ministério da Saúde tem feito hoje? Hoje a prioridade que a gente sabe que tem a parte dos testes, da informação, tudo que a gente tem falado, tem a parte de uma possível, de uma discussão sobre estratégia de distanciamento, mas isso nesse momento, a prioridade absoluta é ajudar estados e municípios a ter a estrutura necessária para tratar das pessoas. Então, o nosso foco hoje é esse. A gente hoje está tendo o número de quanto a gente vai ter de recurso. Então, a gente vai ter lá os respiradores. A gente sabe que o número por mês de respiradores hoje que a gente pode ter fica entre 720 e 750. A gente tem que ter uma absoluta sabedoria em como vai transmitir, vai distribuir esses ventiladores. O que a gente conversou hoje, ou esses dias, com os governadores e com os secretários, é que é fundamental que essa distribuição esteja muito atrelada à capacidade de usar o leito. Então, por exemplo, se o que está faltando para aquele leito operar e atender é a ventilação mecânica, isso vai ser utilizado. E a gente vai distribuir da forma que vai priorizar sempre aqueles estados, aquelas cidades em situação mais complicada, sempre havendo um rateio, assim, o mais adequado possível desses ventiladores para esses lugares. Não adianta, por exemplo, a pessoa planejar leitos de UTI, sei lá, 100 leitos em um mês, quando a capacidade de operação hoje é de 20, não adianta. Hoje a distribuição de qualquer coisa, seja EPI, seja ventilação mecânica, seja recurso humano, ela tem que ser feita de forma a ter uma possibilidade imediata de funcionamento daquele leito, daquela instituição, né? Hoje a gente tem também, a gente vai criar aí um link para que a gente consiga ter informação sobre possíveis lugares de compra de respiradores, de EPI, de medicamentos, seja do que for, para que a gente possa tentar alternativa ao que existe hoje, porque hoje a gente tem os respiradores nacionais. Respiradores hoje são a parte mais crítica do problema, mas a gente tem que tentar buscar isso em outros lugares. Então a gente está tentando encontrar outros fornecedores para buscar esse material. E a ideia é ter claramente ao longo do mês quanto a gente vai ter de cada coisa. Isso existe vamos dizer assim, essa rotina está sendo criada. O número de respiradores eu citei, porque é o que eu tenho de cabeça. Quem está tocando isso é o secretário Eduardo. E a gente vai ter essa planilha do que está disponível, do que vai ter, cruzar com a demanda e com a necessidade dos estados e cidades para a gente poder fazer a distribuição. Então, o que eu posso dizer é que o foco é esse, e a gente vai trabalhar dentro da limitação que existe hoje no mundo. Isso não é uma limitação brasileira, é uma limitação do mundo. Então, a gente trabalha ininterruptamente para conseguir o máximo que pode para ajudar estados e municípios, mas tentando aumentar a nossa capacidade de comprar e distribuir. Então, basicamente é isso. Próximo tema, testes de diagnóstico. Bruna Lima, Correio Brasiliense. Antes de se pensar em relaxamento do isolamento, não seria necessário ampliar a capacidade de testagem para saber a real taxa de transmissão? O que o Ministério está fazendo para sanar essa defasagem? Bom, mais uma vez, dá uma baixada aí, Renato. Ninguém está pensando em relaxamento. A gente está criando uma diretriz que é completamente diferente. Isso é uma outra coisa que eu gostaria muito que vocês tomassem cuidado como vocês escrevem as coisas. Porque vocês influenciam uma população inteira. Então aqui ninguém falou que vai... Olha ali, bota lá, Renato. Ninguém está pensando em relaxar o isolamento. A gente está criando uma diretriz. Então isso é um outro favor que eu peço. Para quem tem essa comunicação intensa com a sociedade. Cuidado com a forma como escreve,
para não criar mais medo e pânico na sociedade. Informação é fundamental, mas ela tem que ser muito bem escrita, para que ela não crie mais problema do que solução. Tá? Então, vamos lá. Ampliar, a gente está trabalhando a parte de teste, a gente está desenhando a infraestrutura, melhorando a infraestrutura, a gente está acompanhando a evolução dos casos, tentando buscar um ponto de inflexão da curva. O dia que todos esses critérios estiverem preenchidos, a gente vai estar dentro da diretriz dando um ok para que se possa fazer uma tentativa de flexibilizar. Neste momento, ninguém está pensando em flexibilizar nada, a gente só está desenhando um projeto e uma diretriz. O que mais? Carolina Moreno, Carolina Moreno, SPTV. O governo federal pretende continuar usando o sistema GAL para apresentar os resultados dos testes? Ou haverá migração para outro sistema? Os problemas de lentidão e instabilidade no GAL já foram sanados? Boa noite. O sistema de gerenciamento de ambiente laboratorial do Ministério da Saúde, ele é o sistema oficial que cadastra todos os resultados laboratoriais que são produzidos pelos laboratórios da rede pública, os LACENs. Esse sistema está funcionando, funciona de forma bastante efetiva na coleta e na divulgação dos resultados dos testes e, no caso, os problemas que a gente tem visto, principalmente da questão de instabilidade, muitas das vezes eles são causados por uma questão de infraestrutura mesmo dos locais onde eles estão instalados. Então, o DataSUS ele colocou à disposição o servidor nacional justamente para que ele possa receber essas informações e dar estabilidade, e com isso a gente vem conseguindo resolver todos os problemas. E outro ponto é que também o DataSUS está trabalhando numa solução de integração tanto com os dados dos laboratórios públicos com os dados dos laboratórios privados, que farão parte de todas as estatísticas que serão produzidas pelo Ministério da Saúde. A previsão é que nos próximos dias a gente já tenha essas informações completas. No tema assistência hospitalar e respiradores, Ardiles Moreira, G1, o Ministério editou portaria para que os hospitais de todo o país informassem a ocupação de leitos de UTI. Quando a taxa de ocupação em cada estado e cidade em cada estado e cidade será apresentada? O governo desistiu de apresentar esses dados? Na mesma linha, quando será apresentada a nova informação sobre quais cidades estão em emergência por índice de incidência? Que taxa deixou de ser apresentada na gestão Taixe? Na mesma linha, o DataSUS ele criou uma solução de integração dos estados também, porque vários estados têm sistemas de gerenciamento de leitos hospitalares e que já precisavam justamente ser integrados com o sistema oficial do Ministério da Saúde. Então, o estado de São Paulo, nesse momento, está testando essa funcionalidade e assim que ela for testada e homologada, os dados comporão a base de dados nacional, juntamente com o sistema que já está sendo oferecido para os estados que não têm as soluções, justamente para a gente fazer essa compatibilização e ter todos os dados disponíveis. Em relação às estatísticas de incidência, de taxas de incidência e taxas de mortalidade por Covid-19 no Brasil, o site do coronavírus, covid.saude.gov.br, já tem essas informações disponíveis por estado, um número de casos e óbitos por 1 milhão de habitantes. Eu vou ler só a parte que não se repete, da Renata Maris, época O Globo. O ministro Nelson Taixe prometeu que nesta semana apresentaria uma diretriz sobre distanciamento para ajudar gestores locais a formularem suas regras. Qual é essa diretriz? A gente já tem essa diretriz pronta. Na verdade, a gente só está vendo qual vai ser a melhor forma de colocar isso para as pessoas. E ela vai estar disponível para discussão com estados e municípios, mas hoje eu tenho uma preocupação muito grande de como essa veiculação pode ser usada, né? Como eu falei antes, a ideia é que isso seja uma diretriz onde as pessoas vão ter que pensar em todas as variáveis, em todos os pontos que têm que ser pensados para que alguma política possa ser desenhada em algum momento no futuro, quando isso for uma coisa que tenha a segurança necessária.
Então, como eu respondi quando eu falei na outra pergunta, se liberar uma diretriz dessa puder soar como uma orientação ou uma recomendação de relaxamento, isso seria muito ruim, que não é o caso. Então, a gente está com isso pronto, a gente vai estar com isso disponível para discutir com governos e cidades. É uma diretriz, no que quer dizer que vai ser usada para balizar discussões e decisões de secretários, governadores, prefeitos, mas nesse momento a gente vai restringir essa apresentação a essas pessoas sem colocar isso na mídia agora. A pergunta de Rafael Bittencourt, do Valor Econômico, ele fala de um... Strauss, só para complementar, boa noite a todos. O ministro Taixe solicitou à Secretaria de Ciência e Tecnologia a elaboração de uma diretriz baseada nas experiências internacionais, na evidência disponível, que possibilitasse estados e municípios se classificarem em relação ao risco de um possível relaxamento no isolamento, no distanciamento social. Então, essa diretriz foi criada, quer dizer, todos os parâmetros necessários para o processo decisório das regiões foram elencados. Qual é a periodicidade necessária entre cada etapa de avaliação para se avançar no processo dessa flexibilização, mas isso é uma diretriz. É muito importante que fique claro que o papel da União, o papel do Ministério da Saúde é na formulação da política de saúde. Não é o Ministério da Saúde que vai dizer qual o estado que deve flexibilizar, qual o município deve se flexibilizar. Cabe ao Ministério da Saúde fornecer, instrumentalizar o processo decisório. E essa diretriz tem essa função. Vai dar os parâmetros, que são os parâmetros internacionais, que todos já estão cientes do que as cidades, os países estão produzindo com essas recomendações. Isso é muito importante porque a decisão ela é multifatorial. Ela depende da capacidade instalada, por exemplo, de leitos de UTI, de recursos humanos, de como é que está a evolução da curva, se já é realmente uma tendência de queda do número de casos. Isso tudo é levado em consideração. Imaginem o Brasil, onde nós temos 70% dos municípios, dos 5.570 municípios, com menos de 20 mil habitantes. A maioria desses municípios não tem leito de UTI. Então, fazer uma decisão baseada simplesmente num parâmetro no município, o município não tem poucos casos, mas se precisar de leito de UTI, e se isso tiver uma evolução rápida, vai depender de leitos de UTI numa cidade de maior porte, que muitas vezes pode estar numa situação diferente, numa situação já de estresse do sistema de saúde. Todos esses parâmetros têm que ser levados em consideração. A diretriz está pronta, sim, mas ela tem que ser utilizada de uma forma correta. Nesse momento, onde nós temos nitidamente os grandes centros urbanos brasileiros ainda numa fase de ascensão da curva, não é o momento adequado de se colocar isso, porque senão vai criar, inclusive, uma expectativa na própria população. O Ministério da Saúde já está colocando uma recomendação para a flexibilização. Isso tem que ser feito de uma maneira muito cautelosa. O ministro Taixe tem conduzido isso com os governadores, com os parlamentares, para que fique claro a responsabilidade do Ministério da Saúde no momento de publicar uma diretriz como essa. Qualquer implantação dessa, qualquer diretriz dessa, ela tem uma complexidade enorme. Ela não pode ser de forma alguma abordada de uma forma superficial. Então, qualquer coisa que não leve a uma discussão detalhada, como esses itens que o secretário Denizar está falando, isso realmente pode causar mais problema do que solução em relação à divulgação de uma diretriz. Ela está disponível, qualquer estado ou cidade pode conversar com a gente, como o secretário falou. Você provavelmente vai ter regiões ou macro-regiões de saúde, você vai ter que abordar não só pelo município, mas por região e macro-região, ou micro, como é no IBGE, e isso aí vai ajudar a definir a política. E aí é aquela outra coisa que eu comentei, quer dizer, qualquer atividade que você faça, em algum momento a gente vai ter que flexibilizar. Por isso que eu falei, não vai ser amanhã,
Mas em algum momento isso vai ter que ser flexibilizado. E na hora em que isso acontecer, a gente vai ter que ter a calma necessária para acompanhar e ver o que vai fazer assim na sequência, porque pode ser que você tenha que voltar atrás e retomar o mesmo nível de distanciamento anterior. Mas isso tem que ser feito com absoluta serenidade, porque senão isso vai virar uma guerra e não pode ser tratado desse jeito. Isso é um momento em que, de verdade, todo mundo tem que estar junto e ter a calma necessária para acompanhar o que está sendo feito e reconhecer que o que você faz hoje pode ter que ser revisto amanhã, né? Então isso é fundamental.